Você já se perguntou isso a si mesmo? Essa pergunta no meio de um problema, no meio de algum tipo de dificuldade? Você já parou para pensar, e se Deus está me testando? E se Ele está testando a minha fé? E se Ele está me testando para ver o quanto eu confio nele? E muitas vezes você não verá a bondade de Deus enquanto estiver no teste. Mas é só quando você olha para trás, é depois de ter passado pelo teste, que você realmente vê que Deus sempre estava cuidando de você. Por exemplo, digamos que você queria um emprego em uma grande empresa do país. Você jejua e ora por esse emprego. Você afina suas habilidades e se prepara para a oportunidade. Mas você não acaba sendo oferecido a posição. O que acontece então? Sua fé é destruída? Deus já não é bom aos seus olhos? Ou você confiará nele e acreditará que Deus tem algo melhor para você? Bem, é em situações como essa que Deus quer ver se o externo afeta o interno. Ou seja, se você para de orar, se você para de louvar ao Senhor simplesmente porque não conseguiu o que queria, ou se você o louva independente do problema que está enfrentando e independentemente da luta que está passando. Ao longo da Bíblia, Deus testou seu povo não para pegá-los, mas para ajudá-los a amadurecer e crescer em seu caminhar com o Senhor. A fé de Jó foi testada. Ele era um homem justo, um homem íntegro, mas mesmo assim ele perdeu sua riqueza, sua família e sua saúde. Ainda assim, ele permaneceu firme em sua fé e esse é o nosso desafio. Podemos permanecer firmes na fé quando as coisas aparentemente não vão do nosso jeito. Podemos permanecer confiantes de que as promessas de Deus são verdadeiras, mesmo que nossa situação diga o contrário. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 13 diz: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós para vos provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Agora, quero que você entenda exatamente o que esse versículo está nos dizendo. A Bíblia está nos dizendo para não nos surpreendermos, para não ficarmos chocados quando a tribulação vier ao nosso caminho. A tribulação não é um evento estranho ou incomum e onde diz para não nos surpreendermos com o fogo ardente quando ele vier para testá-lo, quando vier para testá-lo. Então, este é um teste garantido, os testes virão. Somos prevenidos de que haverá um teste ardente que virá sobre nós mais cedo ou mais tarde. E este teste vem para testar a força da nossa fé. Vem para testar a qualidade da nossa fé. Então, queridos amigos, se você se encontrar no meio de um teste ardente, deixe-me dizer a você que isso é apenas um teste. Continue confiando no Senhor, seja o que for que você esteja enfrentando. Não fique desanimado ou abatido. Isso é apenas um teste. Mantenha seus olhos no Senhor. Deus está trabalhando em algo para o seu bem. Ele está trabalhando para fortalecer e melhorar o seu caráter. Ele está trabalhando para aprimorar a sua vida de oração. Deus está colocando você, através desse teste ardente, para que Ele possa queimar todas as impurezas dentro de você. Agora 1 Pedro 4, versículo 13 diz: Mas regozijai-vos na medida em que partilhais os sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Para ser honesto, todos nós sabemos o que Jesus suportou para nos salvar. Ele passou por uma dor e sofrimento inimagináveis e Ele fez isso por todas as pessoas, todo homem e mulher nessa terra. Não foi pouca coisa o que Jesus fez por nós na cruz. Ele pagou o preço absoluto máximo com a sua vida e então, aqui estamos em 1 Pedro 4,
sendo chamados para compartilhar os sofrimentos de Cristo. E assim nos encontramos em um teste difícil. Devemos perguntar: quem sou eu para querer ser tratado de forma diferente? Quem sou eu para não querer compartilhar dos sofrimentos de Cristo? Quem sou eu para dizer: Senhor, você pode sofrer e ser perseguido para me salvar, mas eu não posso suportar essa aflição momentânea? Esse tipo de padrão de pensamento realmente coloca as coisas em perspectiva, não é mesmo? Não devemos fugir dos testes. Os testes são campos de treinamento. É aqui que você treina e aprende a orar sob pressão, não apenas quando as coisas estão bem, mas quando você está desconfortável. Os testes são campos de treinamento onde você aprende paciência, aprende como realmente esperar no Senhor e como confiar plenamente nele. Você vê, Deus não se importa com a nossa aparência exterior, seja roupas ou imagem pública. Ele se preocupa com o nosso coração e Ele é o único que pode verdadeiramente nos julgar. Provérbios 16, versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Nós nos vemos como puros, mas Deus é o único que pesa a verdade. Nunca poderíamos nos julgar com precisão. No entanto, podemos identificar quando outra pessoa não é o que afirma ser. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus nos avisa para cuidarmos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No próximo versículo, ele diz que você os reconhecerá pelos seus frutos. Reconhecer os frutos de alguém não é o mesmo que julgamento. Nós julgamos erroneamente quando pensamos que podemos determinar o coração de outra pessoa. Reconhecer os frutos, no entanto, é examinar as ações de alguém e determinar se são piedosas ou não. Isso não é julgamento, é sim exercer cautela em quem confiamos.